E aí, galera, estamos com mais uma aula de física aí, né? O nosso curso de física está já adiantando bastante, já tivemos várias aulas, falamos praticamente toda a eletrostática, né? Falamos já na eletrodinâmica, estamos quase para terminar a eletrodinâmica e mais tarde estaremos com conteúdo de eletromagnetismo, né? Então, pessoal, olha bem, a aula de hoje vai falar um pouquinho sobre como que o equipamento trabalha, né? Porque a gente falou que uma corrente elétrica movimenta os elétrons. A tensão, a voltagem, né? A tensão entre os terminais de um equipamento faz ele funcionar, essas cargas passarem de um ponto a outro, correto? E esse trabalho, transformar a energia elétrica em uma outra energia, um equipamento pode transformar com mais do que o outro, com mais energia, liberando mais. E é isso que nós vamos falar, que é sobre potência, a potência do equipamento. Vamos lá para a nossa aula de hoje, então? Olha aí. Potência elétrica, parte 1. Vamos falar sobre o conceito da potência elétrica, né? A potência elétrica nos circuitos elétricos, lembrando que eletrodinâmica precisa de circuito elétrico. Os eletrodomésticos e motores, como eu falei, os eletrodomésticos é a base da aplicação da eletricidade para nós aí, né? E na indústria, os motores. Qual é o conceito, então? Olha, todos nós já vimos aí alguma vez a palavra potência. É potência, né? Então, a potência de cada um. Talvez quando nos referimos ao motor do carro, esse carro é mais potente. Não, esse outro é que é potente. Então, nós falamos assim, né? Seja para falarmos sobre a potência de um chuveiro elétrico, que a potência é alta quando ele aquece muito, ou que é baixa quando ele aquece menos, né? Não está tão quente a água. Vamos então entender bem o que quer dizer potência elétrica, fisicamente falando, né? Que relação que tem com a corrente, com a tensão. Então nós vamos comentar sobre a potência elétrica dentro da física e das equações que nós utilizamos, né? Olha aí, a potência elétrica ela pode ser definida como o trabalho, né? Então a potência elétrica pode ser definida como o trabalho elétrico desenvolvido pela corrente elétrica. Então a corrente elétrica passa o equipamento, realiza um trabalho. Qual é o trabalho aqui? A luminosidade. Olha, o trabalho não foi tanto, porque ele não iluminou toda a área, praticamente, né? Então, quer dizer, essa lâmpada, fosse mais potente, nós teríamos uma área maior iluminada. Então, o trabalho é a relação que a corrente elétrica pode fazer no equipamento para que ele possa, na verdade, desenvolver esse trabalho, maior ou menor. Maior potência, maior trabalho desenvolvido, né? Isso nós estamos falando num período de tempo. A gente fala de potência por cada hora ou por segundo. Lembrando que a gente pode falar de joules por segundo, quilowatts por hora. Existe essa relação também. E, inclusive, na nossa casa, energia elétrica, a gente fala de quilowatt-hora, né? Então, em termos mais simples, potência elétrica é a conversão de energia elétrica em outra energia útil aos seres humanos. Então, pessoal, olha bem. Essa potência elétrica, na verdade, seria o quê? A energia elétrica chegou no equipamento. Eu tenho um ventilador. Então, a energia elétrica chegou, o ventilador transformou o equipamento, o ventilador, que é um equipamento elétrico, é um receptor elétrico, transformou a energia elétrica em energia mecânica, movimento. Gira as pás, faz o ar circular, que a intenção é deixar o ambiente mais fresco, mais frio, temperatura menor. Então, com isso, esse movimento das hélices. Ah, mas esse ventilador está tão fraquinho, né? A potência dele é menor. Ah, eu comprei um ventilador agora que este sim, este é forte. Quer dizer, tem, na verdade, uma potência maior. Lembrando que com potência maior, vai precisar de uma energia elétrica maior, e a conta de energia elétrica no final do mês também vai ficar maior. Gastou, pagou, não é isso? Então vamos lá?
Lembrando que potência elétrica, vamos pessoal, dar uma olhadinha lá, é essa relação, né? Ó, no caso do chuveiro elétrico, quanto maior a potência elétrica, maior a quantidade de calor, porque está transformando energia elétrica em energia térmica, que ele vai gerar para aquecer a água. Então, ou vai aquecer uma quantidade maior de água num tempo menor, né? Ou a mesma quantidade de água, mas também o tempo menor. Você pode, ou maior quantidade de água também, ou menor tempo, aquecer logo. Ou aumentar a temperatura, deixar a temperatura da água maior. A água no chuveiro você pode ter ela morna, pode ter ela mais quente, e assim por diante. Certo? Então, potência elétrica vai ser definida como a rapidez com que um trabalho é realizado. É tanto que ela vai ser watts por hora, por cada hora. Quantos watts? Quanto mais watts, no mesmo tempo, né? Então, seria a rapidez com que o trabalho pode ser realizado. Se eu fixo o trabalho, maior potência, faz mais rápido. E a medida do trabalho é realizada por uma unidade de tempo. A gente fixa o tempo que é mais fácil. Então, por cada segundo ou por cada horas. A unidade de potência no Sistema Internacional de Medida é o watt, tá? Em homenagem ao matemático e engenheiro James Watt. Na verdade, essa palavra em inglês aqui quer dizer watts, mas até antigamente, muito tempo, não muito tempo atrás, mas 20, 30 anos atrás, os engenheiros chamavam de watts, mas no Brasil chama watt. Pode falar desse jeitinho, watt, que está correto. Não pode escrever watt. São 500 watts, pode falar isso. E usa o W como unidade, tá? Então ele aprimorou a máquina a vapor, James Watt. E aqui, um símbolozinho aqui, só para chamar a atenção, para não ficar chato, só letras e letras, né? Mas aí, com que rapidez que eu coloco ali para resolver o problema, não é isso? No caso dos equipamentos elétricos, a potência indica, no equipamento, indica a quantidade de energia que foi transformada em outro tipo de energia, por cada unidade de tempo. Então, pessoal, quando você fala assim, eu quero comprar uma lâmpada de 20 watts, 50 watts, na verdade, é o consumo dessa lâmpada por cada hora, porque no caso, comercialmente, é watts por hora, tá? Não é por segundo. Como normalmente, às vezes, a gente pode, vai ver que no sistema internacional, às vezes, vai utilizar segundo, tá? Mas watts por hora. A cada hora, ela vai gastar 80 watts estando ligada essa lâmpada. Funcionamento perfeito. Só que na nossa casa, a gente não pode fazer esse cálculo e conferir com a chamada folhinha lá que vem com os cálculos da energia elétrica. Por quê? Porque nem sempre a tensão vai te dar aquela corrente que vai te dar aquela potência. Essa é a potência nominal. O que é uma potência nominal? É uma potência que a lâmpada foi feita para trabalhar sob uma determinada tensão e passar então a determinada corrente. Mas, por exemplo, você compra uma lâmpada de 110 volts, mas a sua energia pode ser 90, 95, 101, 115. Não quer dizer que tem 110. Então, porque o sistema elétrico real, ele não tem aquele valor. Em laboratório foi testada com 110 volts. Então ela não vai trabalhar, fazer a mesma potência, se tem uma energia, uma tensão diferente, tá? Tensão diferente vai te dar também uma potência diferente, já que a resistência dela já foi feita e não pode ser mudada. Vamos lá então. Então, parte nominal que vem escrito, real é o que acontece na sua casa. Por exemplo, uma lâmpada incandescente, essa que nem praticamente não se usa mais, né? Ela é muito fácil de fazer trabalho com ela, é baratinha, fazer em laboratório, utilizar aí, porque ela é bem barata. E um segundo, ela transforma 100 joules. Joule é medida de energia. Qualquer tipo de energia é joule. Potência é relação de energia com tempo. Então ela transforma energia elétrica em energia térmica. 100 joules em um segundo. Isso quer dizer que ela vai ter 100 joules a cada segundo. Então a gente chama de watts. Watts é a medida da energia em joule por tempo em segundo. Quando falarmos de energia lá, podemos citar watts por hora, que é outro tipo de energia, mas a gente vai ver aqui direitinho. Na verdade, nós temos a energia aqui em joule, tá?
Para calcular a potência elétrica, nós vamos utilizar a seguinte equação. Olha bem. Π. Lembra do pintinho? Π, pronto. Potência é a relação da corrente e a diferença de potencial que ela está ligada àquele aparelho. Π. Fica facinho, né? P-I-U. P de potência, né? I de corrente elétrica, a potência é dada em watts, corrente elétrica em amperes. E U a diferença de potencial ou tensão elétrica, que é dada em volts. Não é aqui o potencial, a diferença de potencial, tá? VAB, né? U também pode ser chamado de VAB. VAB, ou V12, V12, ou VZK, 2 pontos. O potencial de um ponto no outro te dá uma diferença de potencial, que é U, tá? O potencial é só V. Potencial 1, VA, VB, VC, VJ, V1, V7, V29 e assim por diante. Vamos então, a gente fazer um exemplo com números, né? Qual a potência elétrica desenvolvida por um motor quando a diferença de potencial DDP, ou tensão elétrica, né, ou voltagem, nos seus terminais é de 110. Quando atingir 110, qual é a potência elétrica? Sabendo que nesse motor a corrente que está passando ali é de 20 amperes. Está medindo direitinho, sabe que tem 110 e tem uma corrente de 20 amperes passando. Olha, potência é π, né? Basta multiplicar a corrente pela tensão, pela DDP. Ó, π e U. Corrente I, tensão U. π, certo? 20 vezes 110. 2, 0, 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 1, 2. Pronto, 2.200 watts. A gente poderia transformar em quilowatts se quisesse. A gente tem uma unidade, por exemplo, em 2,2 vezes 10 a terceira watts. O que poderia ser 2,2 quilowatts. Geralmente a gente fala quilowatts, megawatts, gigawatts, as usinas aqui, 2,2 quilowatts. Todo mundo sabe, né, que 10 a terceira é 1000, pode ser transformado em quilo. E em notação científica você teria que andar, pôr a vírgula aqui e andar 3 casas. Então, como a vírgula veio da direita para a esquerda, 10 a terceira. Opa, tá aqui. O professor estava esquecendo. Pronto. Tá tudo vermelho, né? Tá aí, ó. Então, o que é que nós temos aqui? Frequentemente, é a potência, né? Que nós temos aqui, é expressa em... Opa, ficou aqui as pontinhas aqui. Quilowatt. Normalmente, comercialmente falando, é quilowatt, que é um múltiplo do watt, 1000 vezes, né? 1 kW são 1000 watts, então, potência do motor, 2,2 kW. Essa é a potência deste motor, tá, pessoal? Então, é importante você já acostumar a mudar um pouquinho para quilowatt, porque é muito comum, é bem comum falar em quilowatts, tá bom? Potência elétrica em circuitos elétricos, né? Aí falou só do equipamento em si, mas em todo circuito também você pode, em cada equipamento do circuito, você pode falar sobre a potência elétrica. Os resistores são dispositivos elétricos que, ao serem percorridos por uma corrente elétrica, vai transformar energia elétrica em energia térmica. Lembra que resistor transforma energia elétrica em energia térmica exclusivamente. Se não for energia térmica, ele é receptor. Lembrando que o resistor também é um receptor. Só que por exclusivamente transformar energia elétrica em energia térmica, nós chamamos de resistor. Esse fenômeno é chamado de efeito Joule. Tá? Joule é o cientista que trabalhou esse efeito, aonde a corrente elétrica passando em um condutor, não importa se ele vai até um outro receptor, ele sempre libera energia elétrica em forma de calor. Então ele esquenta o fio. Isso é normal, sabe? Qualquer fio que você pega, ele vai esquentar. Então nós falamos que o resistor dissipa a energia elétrica, ele diminui. Você tem uma determinada energia elétrica, pessoal, então você percebe que
Essa energia elétrica está aqui, beleza. Pô, vai chegar lá no final toda a energia? Não vai. Uma parte vai dissipar, vai se perder. Perder não é bem verdade, porque ela vai transformar a energia elétrica, uma parte dela, em energia térmica. Perder porque você não tem interesse em esquentar o fio. Você só quer que o ventilador funcione, só quer que a geladeira funcione, que o seu aparelho de televisão funcione. Você não quer que o fio esquente. Não te interessa esquentar. Você quer esquentar quando você tiver o chuveiro elétrico. Mas esses fios de ligação, eles esquentam normalmente. Ao esquentar desse jeito normalmente, acontece com a parte da energia elétrica que você pagou, por exemplo. Você não tem nenhum resistor na sua casa. Pagou energia elétrica só para assistir televisão, só para ligar o ventilador, e aí você vai ver que toda a energia, uma parte dela, ficou por ali, pelo caminho. Foi perdida. Mas, na verdade, fisicamente fala que foi dissipada. Dissipa uma parte, ok? Vamos lá, então? Exemplo de efeito Joule, né? Só que aí já tem uma coisa. Aqui é muito importante, você quer arrumar o seu cabelo, alisamento aqui do cabelo, né? Você tem aí o aparelho. É muito importante para você utilizar esse alisador de cabelo aí, precisa esquentar. Aí vai ficar bonito, né? A pessoa fica bonita, ou mulher ou homem que seja, né? Deixa o cabelo aí mais macio, mais brilhoso. Bom, tá aí. Você quer esticar o cabelo aí? O aquecedor, né? Aqui em Rondônia, nós temos o aquecedor natural, o nosso sol, belíssimo sol durante o ano todo, não deixe de esquecer disso. Mas regiões mais frias, como no sul, sudeste, né? Até mesmo centro-oeste e nordeste, é necessário alguns dias do ano utilizar aquecedor. No sul, com certeza, você precisa utilizar o aquecedor no tempo de inverno. Então, você precisa... Aqui nós usamos muito ar-condicionado, eles usam mais os aquecedores, né? Os chuveiros elétricos, né? Nós temos chuveiro elétrico. Aqui também nós praticamente não sabemos, não nos preocupamos em ter um chuveiro elétrico em casa, e quando tem, praticamente não utilizamos. Né? Os secadores de cabelo estão aqui, e alisadores e tal, né? Lâmpada incandescente nós praticamente não utilizamos mais, que é um desperdício muito grande, né? Os ferros de passar roupa, claro que utilizamos, né? Deixar uma roupa passadinha, mais bonita ali. São exemplos, então, de equipamento que utilizam o efeito Joule. A transformação de energia elétrica em energia térmica, sem nenhum outro tipo de transformação qualquer. Nessas também se perde, porque o fio até o equipamento, ele perdeu. Aí você tem aí a churrasqueira elétrica, né? Quem não gosta do final de semana, colocar uma carne aí, e aí tomar seu refrigerante, assistir ao futebol, ver um filme, né? E assim por diante, ok? O cálculo da potência no efeito Joule. Se você quer efeito Joule, você precisa só da resistência. Para calcular a potência elétrica em um resistor, nós podemos utilizar a seguinte expressão, ó. P igual a R vezes I ao quadrado. Lembrando que primeiro tem que resolver potência quando estiver calculando, para depois multiplicar. Você não pode multiplicar R vezes I e depois elevar ao quadrado, tá? P potência, dado em watts, R resistência dada em ohms e corrente elétrica dada em amperes. PRI ao quadrado, né? Certo? A lei de Ohm também pode utilizar o V aqui, ou U, né? No caso aqui, o U também, você pode considerar o U aqui, o U ao quadrado. Ele está utilizando o U, né? Como DDP. Então, U é igual a R vezes I, né? Então, você pode também. Lembrando que quando usa corrente, olha aqui, ó, aqui tem uma coisa bem interessante. Toda vez que você utilizar RI, o I ao quadrado. O R, o U ao quadrado. Então o R não fica ao quadrado. Fica fácil você usar essa relação. Opa, espera aí. Eu tenho PR vezes I, o I que é ao quadrado, porque o R não é. Ah, eu tenho U ao quadrado, U sobre R. Bom, U ao quadrado, porque o R não é. O R nessas relações nunca vai ao quadrado. Vai o U e vai o I. Quando você tiver o I, não precisa do R, não tem o R na potência lá, aí não tem quadrado também.
Quando tem um R, tanto o I ao quadrado como o I ao quadrado. Não esqueçam disso, tá? Um exemplo aqui do chuveiro, então. Um chuveiro elétrico, ele apresenta as seguintes especificações: 2.200 watts, 2,2 kW, mas não precisa transformar aqui, porque vai fazer cálculo, né? E 220 volts. Considerando que o chuveiro foi instalado corretamente e as tensões estão adequadas direitinho, determine o valor da resistência elétrica do chuveiro quando em funcionamento, que não tem a resistência, só tem a potência e a tensão. Então, PUR, né? Olha aí. Usar a equação da potência no efeito Joule. Então, U ao quadrado sobre R, né? Olha aí. U é 220, que é volts, medida de tensão, que de potência. Então, pega o 220 e eleva ao quadrado, né? Muda o R de lado, ó. Se o R vem para cá, o P, que é 2.200, vai para lá. Então, aí, ó, trocou de lado, certo? 220 ao quadrado é 48.400. Tá? Pode fazer a multiplicação direitinho aí, que você vai encontrar esse valor de 48.400. Aqui você pode cortar, se quiser, bem facinho, e divide 484 por 22, que vai dar 22, né? Certo? E como é resistência, né? 22 ohms, certo? Bem simples aí, acho que a gente conseguiu perceber quando utilizar. Aqui pode ser U, tá? Eu gosto do U em vez do V para não confundir com potencial elétrico, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Entenda que aí é tensão elétrica, não é potencial, é diferença de potencial, está tudo bem. A intensidade da corrente que eu atravesso. Ora, para encontrar a corrente, nós podemos novamente utilizar a equação da potência, só que agora é com a corrente. Ou podemos utilizar U igual a R vezes I. Temos R, temos I, também poderia utilizar essa equação aqui, ó, U igual a R vezes I, que é até mais simplesinha. Por quê? Porque essa aparece o quadrado. Como você quer corrente, vai passar para o outro lado raiz quadrada, mas tudo bem. Essa aqui era muito mais simples de utilizar, porque ela é a base dessas relações. Então, 2.200 dividido por 22 vai dar 100 ali, bem facinho, ó. Que você está multiplicando aqui, passa para o outro lado dividindo, né? E raiz quadrada de 100 é 10. Esse quadrado transforma em raiz quadrada, em radical. 10 amperes. U igual a RI também daria, né? Você tem que U, no caso nós temos lá U 220, né? Então você teria o I, na verdade, é U sobre R. Então, I é igual a 220 dividido por 22. Então, olha bem aí. 220 dividido por 22 é 10. Bem mais rapidinho, né? Teria feito, mas tudo bem. É importante que nós estamos aqui para falar para vocês dos tipos que nós temos, diferentes para chegar ao mesmo valor, tá? Então, não tem nenhum problema de utilizar um ou outro. O importante é você saber o que está fazendo, ok? Então, fácil, entenderam, né? Perceberam que podia utilizar dos dois jeitos. O outro até mais rápido, porque não tinha potência, tinha que mudar de lado, é mais rapidinho, né? Então, vamos lá. Eletrodomésticos e motores. Nos equipamentos elétricos e eletrodoméstico, a informação da potência é muito importante. Não é para você comprar, né, o equipamento. Primeiro, ela define o quão forte, o quanto tem de maior quantidade de energia elétrica disposta por cada unidade de tempo no equipamento. E em relação a outros modelos, você analisa um modelo com o outro, e em segundo, vai dar informação para a devida instalação desse aparelho, como o cabo que será usado para ele, ou até mesmo disjuntor de proteção. A corrente elétrica vai precisar de um disjuntor. 10 amperes, 20 amperes, 12 amperes e assim por diante. A potência é uma característica importante do equipamento elétrico. E normalmente é especificada numa plaqueta. Na verdade, hoje é de plástico, né? Que nos motores vem a plaqueta de metal, mas nos equipamentos nossos aí vem
um plásticozinho colado lá. E vem um manual também que acompanha o produto, claro, sempre tem os manuais. Potência, a grandeza física que mede a energia transformada por segundo, por cada unidade de tempo e pelo aparelho. Isso que é potência, tá? No Sistema Internacional de Unidade, a potência medida em watts, nós já falamos que a relação de joule por segundo é energia por tempo. Potência, a relação da energia pelo tempo, ΔT. Por cada unidade de tempo, passa a ser 1 segundos, né? Unidade de tempo. Então, a energia é dada em joule. Então, joule por segundo, isso quer dizer watts. Essas aqui são fundamentais, segundo para tempo e joule para energia, e watts é derivada, né? Tudo bem? Então, nós temos a relação aí, bem simples a relação, energia sobre tempo, tá? Potência é a energia dividida pelo tempo, a relação de quanto de energia que o aparelho gasta por cada unidade de tempo. Ó, receptores de energia, que são os eletrodomésticos, né? Geladeira, liquidificador, micro-ondas, o telefone, celular, né? É um eletrodoméstico, né? Então, são equipamentos que têm uma quantidade de energia elétrica e você vai utilizar aquele que fizer a mesma coisa. Ah, o teu micro-ondas tem vários modelos, mas esse aqui gasta, para fazer a mesma coisa, vai ter uma potência menor. Bom, se isso for possível, você vai lá comprar um equipamento melhor. Tensão, corrente e potência dos eletrodomésticos. Eletrodoméstico, um micro-ondas, tem uma tensão de 220, né? Uma corrente de 3,5 amperes. Olha, isso aqui são dados escolhidos, mas pode mudar de marca para marca, tá? Tem uma potência de 1.500 watts. Uma televisão de 240 volts, uma tensão de 240, uma corrente de 1,2 amperes, 200 watts. Nós estamos fazendo a relação da tensão, a potência e a corrente que vai passar por ela, né? Um notebook aí, só para você ter uma ideia, liquidificador, ventilador, geralmente as tensões que eles trabalham. Claro que nós temos também a televisão de 110 volts, né? Carregador de celular. Só que o carregador de celular ele faz uma conversão dentro, tá? Normalmente ali é automático, tá bom? Então é só para fazer aqui uma ideia que nós temos aqui de alguns equipamentos. Nós teríamos 2 kW ali aproximadamente, temos esses equipamentos por cada hora. Isso aqui é a potência em hora. Geradores de energia, os motores. Então nós temos motores aí, né? Mostrando os motores. Geradores de energia também, nós temos geradores, né? Aí no canal os motores, aqui os geradores, aqui gerador de usina hidrelétrica. E aqui a própria usina hidrelétrica, mostrando aí, eles estão lá dentro, né? Esses geradores, ok? Em um aparelho elétrico, vamos fazer mais um exemplo agora, está lendo a seguinte inscrição, 480 watts e 120 volts. Sendo a carga elementar, nós sabemos que a carga elétrica elementar, segundo Coulomb, é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Calcule o número de elétrons que vão passar por uma seção transversal. Então, se você tiver aí o fio, né? Uma seção transversal dele aqui, nesse ponto, quanto passaria de elétron naquele lugar ali, certo? Em cada segundo, claro, né? Por segundo. Aí, se você quiser saber por minuto, só multiplicar por 60, por hora, por 3.600, pronto. Então, PIO ou PIV, né? Mas seria com U, fica bonitinho, que é PIO aqui, ó. Que eu gosto do U, facilita. Lembra do pitinho, né? Piu, piu, pronto. Tá lá. Trocando, já que você quiser corrente elétrica, potência sobre tensão. Como a potência é 480 e a tensão é 120, nós temos uma corrente elétrica de 4 amperes, né? 480 e 120, 4 amperes. Lembrando, lá em carga elétrica, quando nós falamos de energia elétrica e quantização da carga elétrica, nós vimos que o número de elétrons
vezes a carga elétrica elementar, que não muda, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido pelo tempo, te dá a corrente elétrica, quantidade de carga que passa pelo certo tempo. Como nós queremos aqui por 1 segundo, fica fácil. Por 1, nem precisa fazer a parte de baixo. Esse 4, né, e o N vai mudar de lado, então todo esse 1,6 aqui está multiplicando, vai passar dividindo para o outro lado. Certo? Dividiu por 1, não muda nada, né? Então, olha aí, 4 dividido por 1,6. O que nós vamos dar 2,5. O menos 19, aqui não tem nada, é 10 elevado a 0. Então, a gente diminui, repete, menos 19. Então, menos com menos dá mais, que é mais 19. Por isso que está positivo aqui, que foi para cima. Tem uma regrinha bem simples, você só tem ele, você só passa para cima e troca o sinal. Se for positivo, vai negativo para cima, se for negativo, vai positivo. Pronto. É multiplicar por menos aqui, né? Não tem nada em cima mais para somar com ele. Que você diminui, na verdade, né? Diminui os expoentes. Certo? Então, eu vou precisar de 2,5 vezes 10 a 19 elétrons. Tá? Então, o exercício aqui. O que nós fizemos primeiro? Primeiro, nós descobrimos que o exercício anterior, ele estava pedindo para você aqui, olha aqui, ó. O que ele pede? Calcular o número de elétrons. Para você calcular o número de elétrons, você sabe que a quantidade de elétrons é a quantidade de carga, dessa carga aqui, cada elétron tem uma carga dessa, que passa por um determinado local. Isso te dá a corrente elétrica. O que é corrente elétrica? É o movimento ordenado dos elétrons, segundo um campo elétrico estabelecido, né, entre dois pontos de um fio. Com isso, você aparece ali uma tensão elétrica, certo? Então, como você quer saber o número de elétrons, a carga elementar dele é 1,6, fica mais fácil. Você vai fazer o que primeiro? Como você não tem, você deveria começar com essa equação para saber o número de elétrons. Você não tem o I, você volta para aqui. Vou encontrar o I primeiro, usando o quê? Potência e tensão. Foi dada a potência e a tensão do aparelho. Então o aparelho tinha uma potência de 480 watts e uma tensão de 120. Quando você divide isso aqui, você encontra uma corrente de 4 amperes. Como você tem a corrente, para achar o número de elétrons, que é a quantidade de elétrons que passa por segundo, pronto, elemento neutro da divisão, multiplicação e assim por diante, né? Como aqui está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Você divide 4 por 1,6, descobriu que tem 2,5. Só que aqui, ó, basta levar para a parte de cima, já que em cima não tem nada, seria 10 elevado a 0, e diminuir os expoentes. 0 menos 19 vai dar mais 19. Então você tem essa quantidade de elétrons, 2,5 vezes 10 a 19. 10 a 19 é uma quantidade enorme. Lembrando que mega já é milhão, né? Giga, que é 9 bilhão, certo? Aí nós temos 12 trilhão, 15 quintrilhão, sei lá como é que fala aí, até 19, é muito grande, certo? Bom, pessoal, nós vimos que a potência elétrica é a relação que nós temos, na verdade, com a quantidade de energia elétrica que o aparelho vai transformar em outro tipo de energia, né? Então, você tem um equipamento, tem uma energia elétrica que vai transformar energia elétrica em movimento, em mecânica, né? Energia cinética, eu tenho uma energia mecânica, transformar energia elétrica em energia mecânica. Nós temos um monte de equipamentos que fazem isso. Mais comum na sua casa, o ventilador, o liquidificador, vai ser movimento. A potência dele é o seguinte, eu tenho uma quantidade de energia que eu vou transformar. Se eu for mais potente, é porque eu tenho mais energia elétrica para transformar por unidade de tempo. Por isso, quando você compra um aparelho de potência maior, ele tem que fazer um trabalho maior. Por quê? Porque essa potência quer dizer a quantidade de quilowatts por cada hora. Já é comercialmente assim. Então, basta você ver 100, 200, 200 vai fazer um trabalho maior.
Ah, o liquidificador de 100 e de 200. O de 200 vai ser mais rápido, tem mais energia, então vai cortar mais rápido. Ah, se levou 5 minutos para bater um determinado produto que você colocou ali, fazer um bolo, por exemplo, numa batedeira, também a energia, o outro vai fazer em tempo menor, porque ele bate muito mais rápido. Tem mais força na hora de girar também, porque aí também a relação da energia de girar está relacionada com força. Nós vimos as forças antes, uma coisa está levada com a outra, e no caso aí, a diferença de potencial, ela não muda. Então, para você mudar, você precisa mudar o aparelho. Então, não tem como você ter um aparelho de 100 watts, o outro de 200, o de 100 ser melhor que o de 200. Ele pode, a marca dele pode ser mais confiável, trabalhar mais tempo, mas não pode produzir, transformar energia elétrica em energia mecânica num tempo menor, não é possível. Ou no mesmo tempo que ele tem lá. Então, na verdade, o que vai acontecer? Vai girar mais devagar, vai levar mais tempo de preparar. Por quê? Não é quilowatt por hora, então tem 100 kW por hora, ou 100 watts por hora. Se eu tenho 100 watts por hora, em uma hora vai produzir energia relativa a 100. O outro tem 200, só que aí para preparar você precisou de 1 hora, no outro você vai precisar de meia hora. Por quê? Potência dobrou, o tempo para preparar vai ser menor, certo? Bom, pessoal, então a gente vai estar trabalhando nas próximas aulas também, a gente vai falar de outros assuntos, e lembrando que a gente tem um resumo, né? E a nossa aula então continua.